Olá pessoal, eu sou Álvaro Ferreira, professor de Libras, e estou aqui para falar com você sobre como surgiu a Libras. Certamente é uma dúvida que vocês devem ter, não é, de como a Libras ela surgiu, ela começou. Então, hoje a gente vai estar entrando um pouquinho na história e vendo como tudo começou. Mas antes disso, eu queria explicar, né, que a gente vai conhecer um pouco da história das línguas de sinais. Inicialmente, conhecendo aí sobre como surgiu as línguas de sinais no mundo. E depois a gente vai conhecer como surgiu a Libras, que é a língua brasileira de sinais aqui no Brasil. Então, quando eu estiver falando de língua de sinais, eu vou estar falando das línguas de sinais no mundo. E quando eu estiver falando da Libras, eu vou estar falando da língua brasileira de sinais, utilizada aqui no território brasileiro. E esse registro mostra, na verdade, como tudo começou. Então, lá na França, um educador surdo, o Michel Delpech, ele foi o grande responsável por fazer esse ensino às crianças surdas. Então, ele começou a fazer esse trabalho foi se ampliando, né, foi ganhando referência, e outros países também começaram a desenvolver esse método e trabalhar também com crianças surdas. Então, lá na França foi onde tudo começou. E depois de um determinado tempo, o imperador, né, o Dom Pedro II, então a história conta que ele tinha parentesco surdo, ele tinha uma pessoa surda na família e se preocupou em trazer alguém de lá da França, porque o trabalho já estava conhecido no mundo inteiro. Então foi quando ele convidou um professor para vir até o Brasil. E essa pessoa foi o Ernest Rouet. Então Ernest Rouet começou um trabalho também aqui no Brasil, no tempo do imperador, ensinando as pessoas surdas a aprenderem a língua de sinais, e por isso que hoje a Libras ela tem uma certa referência, uma certa comparação aos sinais da língua francesa. Mas aí já existia aqui uma comunicação com os surdos, então isso foi se ampliando, se divulgando, e assim os surdos foram começando a utilizar a língua brasileira de sinais. E um grande fato, na verdade, uma grande conquista desse tempo do imperador e do Ernest Rouet foi a criação da primeira escola de surdos no Brasil, que fica localizada no Rio de Janeiro. Olha aqui, essa foto, ela é atual, mas a estrutura ela é toda imperial. E esse local aqui ele é uma grande referência para o ensino da Libras no Brasil, porque lá estudam vários surdos, das séries iniciais até o ensino superior. E também o INES ele é o responsável por ajudar também na estruturação do ensino, né, da Libras nas escolas, nos espaços de ensino do nosso país. Então é uma grande referência e existe até hoje. E depois, graças a esse trabalho iniciado por Dom Pedro, né, e por Ernest Rouet, então a Libras ela foi cada vez mais se ampliando. Foi ganhando espaço, claro que tiveram limitações, tiveram realmente dificuldades, mas aí, com o passar do tempo, isso foi cada vez mais se intensificando. E hoje a gente tem essa comunicação efetiva, essa comunicação direcionada para as pessoas surdas, onde todos, né, podem aprender a se comunicar e garantir essa inclusão. E aí, gostaram de saber um pouquinho sobre como surgiu a língua de sinais e a Libras aqui no Brasil? Espero que sim. E aí a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.